bem? Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, nós vamos começar uma aula muito bacana de matemática, divisão e sentenças matemáticas, tá bom? Hoje, quem vai nos ajudar vai ser o Felipe Antunes, a Isabelle dos Santos e Júlia de Castro. Pessoal, fique agora com a nossa aula de matemática com a tia Lu. Fiquem atentos. Então, quarto ano, tudo bem com vocês? A tia Bia já falou para vocês o que nós vamos aprender hoje, né? Vamos falar sobre divisão e sentenças matemáticas. A divisão nada mais é do que o inverso da multiplicação. E vocês sabiam que desde pequenininho a gente aprende a dividir? A gente só não entende o conceito, mas a gente aprende a dividir sim. Então, por exemplo, quando você tá lá junto com seu priminho, com seu irmão, alguma coisa, que você ganha um pirulito, automaticamente, quando a mamãe fala para dividir com o coleguinha, o que a gente faz? Um para você e um para mim, Então, essa prática que a gente faz desde pequenininho já é o conceito da divisão, a ideia de repartir igualmente. E é sobre isso que nós vamos falar então, agora nesse momento. Vocês vão pegar o seu livro, tá? Para acompanhar comigo essa aula. Lá na página 112, onde nós vamos conhecer quais são os conceitos da divisão. A primeira ideia que aparece aí é repartir igualmente. No nosso livro tem dois exemplos aí, sobre as ideias de divisão. Na bandeja ainda restam 18 brigadeiros que serão distribuídos em quantidades iguais entre 3 convidados. Quantos brigadeiros cada convidado receberá? Então, na imagem aí vocês conseguem observar que esses 18 brigadeiros foram divididos em 3 bandejas e que cada convidado recebeu 6 brigadeiros, porque 18 dividido por 3 é igual a 6. Vamos ver agora outro exemplo para vocês de divisão, onde a gente trabalha essa ideia de repartir igualmente as quantidades. Então, vou colocar aqui para vocês essa divisão. 14 dividido por 2. Esse aqui, 14 dividido por 2. Então, para a gente descobrir qual é o resultado, nós vamos dividir igualmente essas quantidades. Então, eu posso fazer desde aquela ideia inicial, que é um lá, um cá, um lá e um cá. Então, a gente vai fazer isso para a gente descobrir quantas partes iguais eu vou ter. Quanto que é 14 dividido por 2? Então, eu coloco um aqui e um aqui. E vou fazendo assim até finalizar a quantidade total de pirulitos que eu tenho, que é 14. Eu tenho 14 pirulitos e preciso dividir igualmente esses pirulitos em 2 grupos. Vamos pensar que a gente tem aí 2 crianças, para dividir igualmente aí, essa quantidade de pirulitos. Então, aqui eu já finalizei o total de pirulitos que eu tinha 14 pirulitos, dividi igualmente em partes iguais. E aí agora eu quero saber quanto que eu tenho em cada parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer então que 14 dividido por 2 é igual a 7. Então essa é a primeira ideia da divisão. Como eu disse para vocês, se a gente não sabe a tabuada de cor, a gente tem que procurar métodos para descobrir qual é o resultado dessa divisão. Agora, no nosso livro, nós vamos falar sobre ideias de quantas vezes cabe. Nós temos um exemplo aí no nosso livro. Olga fez 72 empadas e vai arrumá-las em caixas para serem entregues em uma lanchonete. Em cada caixa cabem 9 empadas. De quantas caixas Olga precisará para embalar todas as empadas? Então, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir essas 72 empadas, em grupinhos de 9. Então, eu preciso saber
quantos grupinhos que eu vou formar, ou seja, quantas vezes essa quantidade cabe dentro da outra. E aí a Olga foi dividindo até chegar à conclusão que ela precisa de 8 caixas para dividir igualmente, né, para saber quantas vezes que o 9 cabe dentro de 72. Que quer dizer que 72 dividido por 9 é igual a 8. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês dessa ideia de quantas vezes cabe da divisão. Pessoal, o importante na divisão é sempre a gente conhecer qual é o total que a gente quer dividir, o total de objetos que a gente quer dividir. Então aqui eu tenho um outro exemplo. Eu tenho aqui 30 livrinhos de historinha para vocês, né? Estão lendo aí em casa, praticando leitura, isso é importante. E aí, para mim saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra, eu preciso dividir. E aí eu vou usar a nossa prateleira aqui da nossa sala de aula para fazer esse exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espaços na nossa prateleira. E aí eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz lá no quadro, até a gente compreender quantas vezes o 5 cabe dentro de 30. Eu tenho 5 espaços e 30 livros no total. Então eu preciso saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra. Então vamos lá. Vou dividir aqui, ó. Pessoal, já fiz a divisão agora. Agora a gente vai conferir quantas vezes o 5 cabe dentro de 30. É só a gente observar e contar se a gente tem a mesma quantidade. Então eu observei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma coisa nos outros aqui. O que chega, né, que leva a gente a concluir que o 5 cabe dentro de 30 6 vezes. 30 dividido por 5 é igual a 6. E na divisão, o inverso é a mesma coisa. 30 dividido por 6 é igual a 5. Isso a gente vai, no decorrer aí que a gente for fazendo os fatos, a gente vai perceber que tanto a ordem dos fatores ali, o resultado vai ser o mesmo, né? 30 dividido por 5 é igual a 6 e 30 dividido por 6 é igual a 5. Beleza? Então, pessoal, gostaram do exemplo? Tenho certeza que vocês compreenderam direitinho. Uma coisinha que eu quero deixar para vocês também, para vocês sempre estarem aí reforçando, é sobre os sinais da divisão. Vocês vão encontrar os sinais da divisão de 3 maneiras. Dessa daqui, que foi a primeira que eu fiz ali no quadro, 2 pontinhos com um risquinho no meio, é o símbolo da divisão. Você pode encontrar também em alguns livros somente os 2 pontinhos e posteriormente a gente vai ver esse sinalzinho aqui, que é quando a gente for trabalhar com o algoritmo da divisão. Eu já vou estar falando com vocês, tá bom? Então prestem atenção em quais são os sinais da divisão, beleza? Quarto ano, outra dica para vocês, né, que vocês podem aí compreender, é que a multiplicação é o inverso da divisão. Logo, se você sabe toda a tabuada da multiplicação, automaticamente você também vai saber a tabuada da divisão, porque uma é o inverso da outra. Vocês aprenderam lá na prova real de adição e subtração que quando a operação é de adição, para se tirar a prova real, a gente realiza uma subtração. Por quê? Adição é o inverso de subtração. E quando acontece ao contrário, que é a operação de subtração, para você chegar à conclusão que o seu resultado está certo, você precisa fazer uma adição para descobrir se a sua subtração está certa. Porque uma é o inverso da outra. A mesma coisa acontece aqui na multiplicação e na divisão. A tia Bia vai dar uns exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Então, quarto ano, continuando aqui com a dica para vocês entenderem melhor, que a multiplicação é o inverso da divisão.
Vejam só, 2 vezes 7 é igual a 14. E 7 vezes 2 é igual a 14. Vou colocar o resultado para vocês aqui. Tá bom? Para vocês compreenderem melhor, o resultado aqui, 14. Veja só, 14 dividido por 2 é igual a 7. Porque 7 vezes 2 é igual a 14. E 14 dividido por 7 é igual a 2. Veja só o exemplo que nós falamos que é o inverso. Porque 2 vezes 7 é igual a 14. Entenderam aí? Agora nós vamos fazer um exemplo com o número 5. Vai acontecer a mesma coisa, que a ideia é a mesma. Mas nós vamos fazer com outro número para vocês compreenderem melhor. Veja só, 5 vezes 4 é igual a 20. E 4 vezes 5 também é igual a 20. Olha que número feio, mas tá bom, dá para entender. Então, veja só, 20 dividido por 5 é igual a 4. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Veja só, vai acontecer igual aqui. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20 e 5 vezes 4 também é igual a 20. Então, está aí o inverso da multiplicação e divisão. Fiquem atentos a isso, tá bom? Estudem bastante, como a gente tem pedido para que vocês estudem a tabuada para compreender melhor.